As unidades servem para caracterizar e comparar medidas. O que nós vamos fazer agora é aprender a converter de uma unidade para outra. Então vejam só, nessa tabela nós separamos algumas unidades de exemplo e colocamos os seus múltiplos e submúltiplos. Como vocês podem observar, aqui no centro, os nossos exemplos são o grama, o metro, o pascal e o mol. Mas repito, vocês podem fazer isso com qualquer unidade que seja necessária. Vamos pegar, por exemplo, o grama e vamos ver quais seriam os múltiplos do grama. O primeiro seria, então, 10 vezes mais o decagrama, 100 vezes mais o hectograma e 1000 vezes mais o quilograma. E assim sucessivamente para todos os múltiplos. Agora, quais seriam os submúltiplos? 10 vezes menos o decigrama, 100 vezes menos o centigrama e 1000 vezes menos o miligrama. E assim sucessivamente para todos os outros submúltiplos. A mesma coisa que eu fiz para o grama, vocês podem aplicar para o metro, para o pascal, para o mol, etc. Então aqui nós teríamos o decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, e assim sucessivamente para qualquer outro múltiplo ou submúltiplo de qualquer outra unidade. Então agora vem a parte interessante. Como é que eu faço para converter de uma dessas unidades para outra? Bom, neste primeiro vídeo, o que nós vamos aprender é somente qual é o valor da potência de 10 que substitui o prefixo desse múltiplo ou submúltiplo. O que eu quero dizer com tudo isso? Vejam só, aqui nós temos um exemplo. O exemplo diz 1,6 micrômetros. Micrômetro é esse daqui, é a micra acompanhado do símbolo do metro. Então, se nós procuramos nos submúltiplos do metro, nós vamos encontrar os micrômetros bem aqui. O micro, este prefixo micro, ele significa exatamente 10 a menos 6. Então, se eu quisesse converter, como no nosso exemplo, de micrômetros para metros, tudo que eu tenho que fazer é substituir este símbolo aqui, que é a letra grega mi, pelo valor dele, que é 10 a menos 6. Então, o resultado ficaria 1,6 vezes 10 a menos 6 metros. Agora vamos supor que eu quero fazer o mesmo com o quilograma. Eu quero converter isso para gramas. Como é que se faz? Bom, vou procurar o quilo nos múltiplos do grama. E ele está bem aqui, esse é o quilo. O quilo vale 10 ao cubo. Então eu substituo o K de quilo por 10 ao cubo. Vai ficar assim, 5 vezes 10 ao cubo gramas. Resolvido o nosso problema. Agora um outro exemplo. Nós temos 2 milimol e eu quero converter isso para mol. Então, novamente, eu vou ver onde está o mili e quanto ele vale. O mili, que está bem aqui, ele vale 10 a menos 3. Então, nós vamos substituir a letra M por 10 a menos 3. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. Mol é a mesma coisa que 2 milimol. Legal. Agora, como é que a gente faz se for o contrário? Eu tenho aqui a unidade base e agora eu quero passar para um múltiplo ou submúltiplo. É o contrário, ao invés de usar a potência de 10 com o seu expoente com o sinal que está aí na tabela, nós vamos usar o sinal trocado. Se for positivo, fica negativo, e se for negativo, fica positivo. Por exemplo, o pascal, passar para hectopascal, nós vamos buscar o hecto aqui na tabela e vamos ver que o hecto vale 10 ao quadrado. Então, nós vamos escrever aqui 150 vezes 10 a menos 2 hectopascal. Nós trocamos o sinal do 2. Vamos ver agora o exemplo de 42 gramas, passar isso para microgramas. Vamos procurar o micro na tabela. Nós já sabíamos que micro valia 10 a menos 6. Então aqui nós vamos ter 42 vezes 10 a sexta microgramas. Ou seja, seria o menos 6 com o sinal trocado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas para converter, quando nós temos múltiplos ou submúltiplos para a unidade principal, nós simplesmente colocamos a potência de 10 com o seu sinal normal. Quando nós queremos converter da unidade principal
para um múltiplo ou submúltiplo, nós colocamos essa potência de 10, que está aí na tabela, porém com o sinal do expoente trocado. Então, nosso último exemplo é passar de metros para nanômetros. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos encontrar o nano aqui na tabela e vamos ver que ele vale 10 a menos 9. Então, aqui nós vamos ter 0,9 vezes 10 à nona potência nanômetros, ou seja, o 10 a menos 9 do nanômetro com o sinal invertido. Então, se vocês observarem, nós temos 3 exemplos aqui passando de um múltiplo ou submúltiplo para a unidade principal e depois nós temos 3 exemplos aqui passando da unidade principal para um múltiplo ou submúltiplo. Pratiquem isso porque é muito utilizado. Aqui vocês podem observar a unidade principal no centro. À esquerda dessa unidade principal nós temos os seus primeiros múltiplos e à direita nós temos os seus primeiros submúltiplos. Bem, o que nós vamos aprender agora é como passar de qualquer um para qualquer outro desses múltiplos e submúltiplos. Como é que a gente vai fazer isso? Para caminhar nesta tabelinha aqui para o lado direito, tudo que nós temos que fazer é multiplicar por uma potência de 10, cujo expoente depende de quantas unidades nós passarmos. Por exemplo, se eu quiser passar de metros para decímetros, eu faço vezes 10, que seria 10 elevado a 1, porque foi a unidade diretamente ao lado. Agora, se eu quisesse passar, por exemplo, de metros para milímetros, seria vezes 10 a 1 até os decímetros, vezes 10 a 2 até os centímetros e vezes 10 ao cubo para chegar em milímetros. Então, tudo que nós temos que fazer é contar quantas unidades nós passamos. E se nós estivéssemos indo para a esquerda? Para a esquerda seria a mesma coisa, porém com expoentes negativos. Seria, por exemplo, de metros para decâmetros, vezes 10 a menos 1. Agora, se eu quisesse passar de decâmetros para quilômetros, eu poderia fazer vezes 10 a menos 1 até aqui, a menos 2 até os quilômetros. Muito bem, alguns exemplos para praticar. No primeiro exemplo, nós temos 15 decâmetros e queremos passar isso a milímetros. Como é que nós vamos fazer? Bom, para passar de decâmetros para milímetros, nós vamos multiplicar por 10 com o expoente positivo. Então, aqui seria vezes 10 a 1, vezes 10 a 2, vezes 10 a 3 e vezes 10 à quarta potência. Então, aqui a nossa resposta ficaria, mantém o 15 e multiplica por 10 elevado à quarta potência. Então, é assim, quando nós quisermos passar para uma unidade que está à direita, nós vamos multiplicar por 10 com um expoente positivo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 1,35 metros e queremos passar isso para centímetros. Bom, de metros para centímetros seria vezes 10 a 1 vezes 10 ao quadrado. Então, para converter de metros a centímetros, a gente repete o mesmo número, 1,35 vezes 10 ao quadrado centímetros. Sempre que formos para a direita, o expoente dessa potência de 10 é positivo. Terceiro exemplo, 0,38 quilômetros e agora nós vamos para decímetros. Então aqui seria 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3 e 10 à quarta potência. Então a resposta ficaria 0,38 vezes 10 à quarta potência decímetros. Muito simples, caminhar para o lado direito. Agora, como seria para caminhar para o lado esquerdo? No nosso exemplo, nós temos 6 centímetros e queremos passar isso a metros. Então, estamos aqui no centímetro, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2 e chegamos no metro. Então, ficaria 6 vezes 10 a menos 2 metros, que correspondem a 6 centímetros. Seguinte exemplo, 47 metros, nós queremos passar para quilômetros. Como vamos fazer isso? Os metros estão aqui, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2 e vezes 10 a menos 3 quilômetros. Então, a resposta seria 47 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Bem simples. Último exemplo, 29,5 milímetros e nós queremos passar para hectômetros. Então, estamos aqui nos milímetros,
vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 4 e vezes 10 a menos 5 hectômetros. Então, a resposta ficaria 29,5 vezes 10 a menos 5 hectômetros. Então, quando nós tivermos uma unidade principal aqui, que pode ser o metro, pode ser grama, pode ser mol, pode ser pascal ou pode ser qualquer outra unidade que vocês queiram, para caminhar para a direita nessa tabela, multiplicamos por 10 com um expoente positivo. E para caminhar para a esquerda, multiplicamos por 10 com um expoente negativo. Agora o que nós vamos ver é o metro ao quadrado. São unidades que estão elevadas ao quadrado. O metro ao quadrado e os seus múltiplos e submúltiplos permitem calcular áreas ou superfície. Então, ele vai ser muito útil na prática em alguns tipos de questão. Como é que nós vamos fazer agora? Agora, cada casinha que nós caminharmos, ao invés de multiplicar por 10 e aumentar em 1 o valor do expoente, vai aumentar em 2. Por exemplo, se eu quisesse passar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu teria que multiplicar por 10 ao quadrado. Mas se eu quisesse passar de metro quadrado para milímetro ao quadrado, eu teria que multiplicar por 10 ao quadrado, por 10 à quarta e depois por 10 à sexta. Isso quer dizer que cada unidade que eu atravesso agora aumenta em 2 o expoente dessa potência de 10. E se eu estivesse indo para o lado esquerdo? A mesma coisa com o expoente negativo. Por exemplo, se eu quisesse passar de metro quadrado para hectômetro quadrado, seria vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 4. E aí eu chego nos hectômetros quadrados. Vamos ver os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 15 decâmetros quadrados. E nós queremos passar isso para milímetros quadrados. Então, os decâmetros quadrados estão aqui, vai ser vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à quarta, vezes 10 à sexta e vezes 10 à oitava potência. Então, nós vamos ter 15 vezes 10 à oitava potência milímetros quadrados. Sempre que caminhar para a direita agora, como a nossa unidade principal está ao quadrado, nós vamos aumentar em 2 a potência do 10. Segundo exemplo, 1,35 metros quadrados, eu quero converter isso para centímetros quadrados. Então, estou aqui, 10 ao quadrado, 10 à quarta, e vou chegar nos centímetros quadrados. Bem, 1,35 metros quadrados corresponde a 1,35 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Seguimos para o terceiro exemplo. 0,38 quilômetros quadrados que nós queremos passar para decímetros quadrados. Então, os quilômetros quadrados estão aqui, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à quarta, vezes 10 à sexta, vezes 10 à oitava potência. Então, isso daqui vai dar 0,38 vezes 10 à oitava potência decímetros quadrados. Então, espero que tenha ficado claro como nós vamos fazer para caminhar para a direita. Agora, para caminhar para a esquerda, é a mesma coisa, só que com expoente negativo. Exemplo, 6 centímetros quadrados, nós queremos passar isso a metros quadrados. Então, nós estamos aqui em centímetros quadrados, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 4. Então, a resposta será 6 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Próximo exemplo é 47 metros quadrados, que eu quero passar para quilômetros quadrados. Então, nós estamos aqui nos metros quadrados, vamos fazer vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 6 quilômetros quadrados. Então, 47 metros quadrados é a mesma coisa que 47 vezes 10 a menos 6 quilômetros quadrados. E nosso último exemplo agora é 29,5 milímetros quadrados e nós vamos passar isso a hectômetros quadrados. Então, nós estamos aqui, milímetros quadrados, isso vai ficar vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 8 e vezes 10 a menos 10. Então, 29,5 milímetros quadrados é a mesma coisa que 29,5 vezes 10 a menos 10 hectômetros quadrados. Então, a diferença entre metro e metro quadrado é que metro mede longitude e metro quadrado mede área. O que nós vamos ver a seguir
vão ser então os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, que vai passar a medir volume. Nós já vimos distância ou longitude, depois área e agora volume. Agora, com os metros cúbicos, o que nós vamos ver é que quando nós caminharmos para a direita, nós estamos multiplicando por uma potência de 10 com o expoente 3. Ou seja, cada unidade que nós passarmos aumenta o expoente do 10 em 3 unidades. Por exemplo, se eu estivesse passando de metro cúbico para centímetro cúbico, eu teria que fazer vezes 10 a 6. Do metro cúbico para o decímetro cúbico, vezes 10 a 3. Para o centímetro cúbico, vezes 10 a 6. Se eu quisesse chegar até o milímetro cúbico, seria vezes 10 a 9. E para ir para o outro lado, a mesma coisa, porém com expoente negativo. Por exemplo, se eu quisesse passar do metro cúbico para o quilômetro cúbico, seria vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9. Vamos aos exemplos. 15 decâmetros cúbicos corresponderiam a quantos milímetros cúbicos? Vamos lá. De decâmetros cúbicos para cá seria 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona e 10 à 12ª potência, ou seja, 10 a 12. 15 vezes 10 a 12 milímetros cúbicos. Segundo exemplo, 1,35 metros cúbicos, temos que passar para centímetros cúbicos. Então, começamos aqui no metro cúbico, vezes 10 a 3, vezes 10 a 6. Então, 1,35 vezes 10 à sexta potência, centímetros cúbicos. Próximo exemplo, 0,38 quilômetros cúbicos. Se eu quero passar de quilômetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu estou aqui, vou caminhar e vai ficar 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona e 10 elevado a 12. Então, resposta 0,38 vezes 10 elevado a 12 decímetros cúbicos. Agora vamos ver como é que fica indo para a esquerda. Se eu tenho 6 centímetros cúbicos e eu quero passar isso para metros cúbicos, então eu estou aqui, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6. Resposta 6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Outro exemplo. Agora nós temos 47 metros cúbicos e queremos chegar a quilômetros cúbicos. Como é que nós vamos fazer? Vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9. Resposta 47 vezes 10 a menos 9 quilômetros cúbicos. E último exemplo, se nós temos 29,5 milímetros cúbicos e queremos passar isso para hectômetros cúbicos, como é que nós vamos fazer? Saímos então do milímetro cúbico, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9, vezes 10 a menos 12, vezes 10 a menos 15 hectômetros cúbicos. Então a resposta seria 29,5 vezes 10 a menos 15 hectômetros cúbicos. E é assim que nós vamos converter unidades de volume. Agora vou fazer uma observação interessante. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Tenham em mente essa conversão aqui, pois ela pode ajudar em algumas situações onde vocês tenham que calcular volumes e converter de múltiplos e submúltiplos do litro, como litro, mililitro, centilitro, etc., a múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, como por exemplo o decímetro cúbico. Então, tenham em mente sempre essa relação.